Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stop e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. E hoje é dia de clássico ou lasanha. E vamos falar de um carro que assim marcou época, né? Fez parte da vida de muito brasileiro. Estamos falando do Voyage. E aí, na sua opinião, o Voyage é um clássico ou o Voyage é uma lasanha? Eu acho que tem dos dois. Tá? Eu separei aqui alguns exemplares lasanhados e alguns exemplares que são bem clássicos na minha concepção. Minha opinião, certo? Mas assim, vamos falar um pouquinho da história. O Voyage, ele era, obviamente, o sedã do Gol, né? Então ele foi a primeira variação do Gol, tá? O Gol foi lançado em 1980, né? 79 e 80, e o Voyage foi lançado logo depois, ali em 1981, foi o primeiro ano de fabricação do Voyage, né? Então assim, foi praticamente um ano depois do Gol. E ele chegou ali para preencher uma lacuna, vamos dizer assim, de mercado, que era um sedã médio, que hoje eu acho que é pequeno, né? Mas enfim, que era um sedã médio para substituir a Brasília, tá? A Brasília era considerada um carro espaçoso da Volkswagen. Então a Volkswagen precisava de um carro para substituir a Brasília e ao mesmo tempo brigar ali com o Ford Corcel e o Chevrolet Chevette. E o escolhido foi o Voyage. Pois é, por isso que eles lançaram o Voyage. O Voyage ele tinha ali as linhas, né, herdadas do Gol quadrado, né, e ele rapidamente assim conquistou um espaço no mercado brasileiro, né? Então ele tinha um porta-malas legal, um porta-malas grande, né, ideal para família, e tinha a mesma robustez mecânica ali do Gol, mas a diferença é que ele não tinha o motor a ar do Gol, né? O Voyage já veio com um motor 1.5 em 1981, que era refrigerado a água, tá? Então o motor, o código daquele motor era o MD270. Se eu não me engano, foi o mesmo do Passat. Eu acho que era o mesmo motor do Passat. Né? Então era um motor mais simples, tá? E ele foi lançado primeiro o Voyage já veio com esse motor 1.5 e depois mudou para 1.6 ainda no MD270. Tá? E eram ótimos motores, confiáveis e econômicos, enfim. E aí, obviamente, em 1987, que mudou a frente, que veio aquele Voyage mais quadrado, ele recebeu o motor 1.6 AP. Né? Você sabia que a sigla AP é de alta performance? Pois é. Ele recebeu o motor AP em 1987, primeiro 1.6 e depois 1.8. 1.8 acho que veio em 88 com o Voyage GLS. Tá? E aí o motor, enfim, né? Todo mundo sabe a fama desses motores AP, o tanto que eles aguentam o tranco, e fora que até hoje se acha peça boa para esses motores em qualquer canto. Né? Hoje já está um pouquinho mais caro, infelizmente, mas ainda assim a gente acha bastante. Tá? Então, assim, a confiabilidade do carro, os ótimos motores e o espaço do carro, assim, foi o que fez o Voyage virar um grande sucesso. Porque se você pegasse um Corcel, era um carro bom, era um carro grande, espaçoso, mas era um carro fraco, né, com motorzinho ali 1.6 CHT. Logo depois ele foi substituído, na verdade, né, pelo Del Rey, né, que também era um carro fraco, né, com motorzinho CHT 1.6. E o Chevette também assim, era um carro de tração traseira, era um projeto muito mais antigo. Né? Então, assim, era um outro propósito de carro, entrava água. Né? Enfim, o Voyage foi produzido até 1995, se eu não me engano, na primeira geração. Né? E depois veio aquele Polo Classic, né? Que foi um fiasco. E a Volkswagen relançou o Voyage depois em 2008, mas aí já com uma outra, né, outra plataforma, enfim, com uma outra cara ali, né? Mas o Voyage quadrado, vamos dizer assim, é um carro que é muito cultuado, eu acho, pelo menos, né? É um dos quadrados mais legais que tem. Tem várias versões, tá? Então, assim, você tem, da época, né, dos primeiros, você tinha ali o Sport, o Voyage Super, depois teve o Voyage Los Angeles, que era um azul royal bem legal, era bem feio, mas era bem legal. Tá? Teve o Voyage Sport, teve o Voyage exportado para os Estados Unidos, que era o Fox, teve o Voyage argentino quatro portas. Tá? Então, assim, foram várias versões muito legais do Voyage. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns Voyages lasanhas e alguns Voyages que eu considerei clássico. Tá? Então, assim,
A lasanha, gente, de novo, né? Esse é só o segundo vídeo desse quadro, mas a lasanha, para mim, é um carro que ele não tem originalidade, tá? Que ele foi montado de acordo com o gosto do dono, tá? Porque a lasanha é isso, né? Várias camadas de massa, existem várias receitas. Existe uma receita oficial? Existe. Essa receita oficial chama original, né? Mas cada um faz a sua receita de lasanha e normalmente para quem está fazendo fica ótimo. Pois é. Para os outros talvez não fique tão bom, mas para quem está fazendo fica. Então, esse para mim é o meu conceito de carro lasanha, certo? Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Ó. Eu trouxe até deixei aberto aqui as abas, né? Enfim, eu trouxe 4 lasanha e 5 clássicos, tá? Para vocês verem. Este aqui é o primeiro lasanhado, 1986, estão pedindo R$ 19.900. Assim, eu acho de gosto duvidoso essa faixa, né, preta, ALS. Apesar de que eu gosto do farol de milha, eu gosto do spoilerzinho dianteiro, mas assim, cara, tem uns adesivos nada a ver ali na lateral, né, enfim. Uma caveira esquisita com 43, sei lá, tá bem manchado o tanque. Então, assim, é um carro que tá precisando de um dono aí, né, tá com os para-choques meio desbeiçado, né, então assim, mas é uma lasanha, ok, é uma lasanha legal, tá com as lanternas originais, né? Mas eu, Márcio, particularmente, não curto muito. Então, vamos lá, né? Os bancos, esse tecido eu gosto, esse xadrez eu gosto bastante. O volante ainda é o volante original, pelo menos. Mas assim, putz, não sei. É uma lasanha, mas assim, eu particularmente não curto, tá? Eu prefiro mais originalzinho. Este aqui, ai, ai. Eu não sei nem o que eu falo. Vidros elétricos e bancos em couro, 22.900. Mas assim, eu acho que esses para-choque vermelho. Primeiro que o Voyage vermelho, para mim, já é esquisito. Né? Mas aí assim, aí é muito vermelho, né? Porque o cara pintou o retrovisor, pintou o para-choque, porque não era pintado, tá? E colocou as rodas BBS douradas. Eu, particularmente, não gosto, mas gosto é gosto. Agora, o que matou mesmo esse carro, que fez esse carro virar uma lasanha, para mim tá até mais para Canelone isso aqui, foram esses bancos. Olha isso. Cara, esses bancos marrom com padrão diamante, eu acho esse padrão diamante muito feio, meu Deus do céu. E aí tá com umas faixas vermelhas, umas fitinhas aqui vermelha, né, na porta. Você vê que tá tudo detonado aqui, meio, enfim, faltando acabamento, tudo torto, enfim. É uma lasanha, né? Mas para mim isso aqui é lasanha demais. Aqui, se eu não me engano, deveria ter um apoio de braço, acho, né? Sei lá. Então, assim, é uma lasanha. Será que vale 22.900? Eu não pagaria. Mas tá aí, é um Voyagezinho CL lasanhado. Este aqui já achei que tá mais bonito. Esse aqui é 1988, tá? Então tá a frente quadrada aqui mesmo, tá certo. Infelizmente não tem, mas é assim, 22.900. Você compra este aqui, que na minha concepção tá feio pra caramba, lasanhado de mau gosto, ou esse aqui que assim, ele tá socado no chão, tá bom? Talvez é que os caras não colocam descrição, né? Mas talvez seja uma suspensão a rosca, então dá para você levantar um pouquinho o carro. Tá com as rodas Snowflake, que eu gosto bastante, né? Mas pelo menos assim, tá com para-choquezinho original, retrovisor original, não tá tudo branco, né? Ficaria bem feio. Mas, cara, tá muito baixo esse carro, né? É, sei lá, lanternas originais. Tem foto interna? Tem. Puta, esse banco me parece tá bem esquisito esse banco, né? Enfim, é um CL, né? Ah, é isso, gente. É um Voyage. É um carro ok, tá? Tá com umas capas de. Ah, é capa isso aqui, né? E essas capas de banco ficam muito esquisitas mesmo, não tem jeito, né? Mas, enfim, é um Voyage CL 22.900. Nossa, manda fazer os bancos, gente. Vai, não sai tão caro assim, né? Faz um tecido legal, um tecidinho simples, bonito, mas assim, é muito melhor do que essas capas, porque, meu Deus do céu, hein? Enfim. Este aqui, a lasanha dele é o socado no chão, né? E aí, assim, será que vai dar problema? Sim ou com certeza, né? Será que trincou o túnel? Sim ou com certeza. Enfim. E esse aqui achei bonito.
bem bonito. Só tem uma coisa que me incomoda um pouco nele. Obviamente não tem descrição, não sei que o povo tem mania de anunciar carro sem descrição, mas esse aqui eu achei lindo, tá? O que me incomoda, já vou direto aqui, ó. Esse pneu com perfil muito fino, tá? Parece uma fita isolante, não parece nem um pneu, né? Então, assim, isso aqui deve ficar duro pra caramba, zoar de andar, desconfortável demais. Aquele carro que você anda chacoalhando, né? Enfim, eu particularmente não curto. Mas eu achei que tá um carro que tá bonito, muito bom gosto, me parece muito bem montado, né? Já dá para ver aqui o Cash Tank aqui embaixo. Mas é um carro que me parece muito bem montado, tá? Bonito, assim, simples, de bom gosto, sem extravagância, né, visual, pelo menos. Né? Tá com o painel da ODG, que eu achei bem legal. Não tinha visto ainda esse painel da ODG para a linha BX. Uh, Cara, eu acho muito legal. Esse painel eu acho muito legal. E aí, esse aqui tá fuçadaço, né, gente? Esse aqui tá, assim, lasanha nível master, né? Com Fueltech, com o trem aqui que eu nunca lembro o nome. Me parece que tá com alavanca de engate rápido. Os bancos são os bancos do padrão Volkswagen, vamos dizer assim, né? Que é os bancos esportivos, né? Que eram esses bancos com esse tecido xadrez aqui, que vinha no GTI, vinha no Golf depois também, né? Enfim, tá muito legal esse carro, muito bem montado. Olha, cara, um motor assim me pareceu um motor muito bonito, pelo menos, né? Com as bobinas individuais, tá aqui com os coletores aqui de injeção, a flauta, enfim, tudo eu achei muito bonito, muito legal esse carro, muito bem montado mesmo, assim, de muito bom gosto, para falar bem a real, né? Tudo com os aerokeep, pô, eu curti. Este carro é um carro que eu pagaria os 60 mil que eles estão pedindo. Com uma FT 450, é wideband. Eu nunca lembro o nome disso aqui, wideband, isso. É, enfim, isso aqui é para trocar a marcha, mas sei lá, é esquisito, né? Dupla face. Bota ela escondidinho, mas tá bom, né? Enfim. Para quando você está acelerando, ok, faz diferença, mas sei lá. Parece estar com os freios, um belo upgrade de freios. Enfim, é uma lasanha, né? Um Voyage lasanhado, mas este aqui, para mim, é o lasanhado de bom gosto. Então, assim, ó, entre as 4 lasanhas, eu vou escolher um. Eu vou sempre fazer isso, então. Escolher um lasanhado e um clássico. Entre essas 4 lasanhas, sem dúvida nenhuma, eu fico com este aqui, tá? Sem dúvida nenhuma. E agora, vamos para os Voyages clássicos. Este aqui, mano, pô, deixa eu passar aqui rapidão. Pá, pá, tá. Esse aqui deveria ser o primeiro, na verdade. Foi mal, gente. Porque este aqui é um 81, 82, tá? Ainda é 1.5 LS. Está com placa preta, né? 34.990, tá? Mais um clássico selecionado pela Auto-On, papapá, papapá, valores história. LS com motor AP bielinha. Não é motor AP, meu amigo, mas tudo bem. Placa preta, carro íntegro e tal. Não é essa roda original dele, mas eu achei que combinou até. Essa é uma roda acho que da década de final de 80, né? Ou era do início dos no 90 ali. Eu acho que era os Voyage GL saiu com essa roda, se eu não me engano. Assim, é classicaço, né? Essa frente, para-choque de metal com polainas. Eu achei essa cor bem feia, mas é gosto, lembrando disso, né? Então, assim, esse aqui está exatamente original, exatamente como era na época, tá? Então, assim, é engraçado você ver como era o gosto, né, do brasileiro por carro, né? Porque, assim, isso aqui eu acho um carro muito feio, esse tamanho desse escapamento. Há uma diferença que o pessoal muitas vezes não vê, mas os Voyages, se eu não me engano, até 83, 84, a lanterna traseira era todinha branca, a ré. Depois, eles ficaram aqui, acho que em 86, foi em 85 que esse filete aqui em volta da ré ficou vermelho, né? E aí ele tinha aqui esse frisinho ainda. Enfim, era muito legal esse carro. É um carro que está impecável, muito bonito. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Eu acho que tem uma foto. Ó, aqui o cara esqueceu de tampar a placa do carro, mas tudo bem. Tá com o interior completamente original. Várias fotos e fotos boas, hein? Parabéns, finalmente.
O painelzinho original, né? E assim, era peladaço, né? Não tinha nada aqui dos lados, era só isso daqui. Tinha alguns depois que vinham com contagiros, tinha uns que vinham com relógio, mas aí eram outras versões. Tá marcando 60 mil quilômetros, não dá para saber se é original, mas pode até ser, porque o carro tá impecável, né? Tá aí, gente. Ó, bonito, bem cuidado, ou bem reformado, não sei. Volantezinho original, Voyage, painelzinho original. Legal, hein? Muito legal esse carro. Ó, bacana, hein? É isso aí. Gostei das rodas. Volkswagen Voyage LS. É um exemplar muito legal, muito bem montado, muito bem cuidado, vamos dizer assim, que o cara não fala se é papapá, preservando a originalidade, papapá, equipado com as rodas tijolinho novas, tapeçaria original, além das rodas originais da Tana do veículo. Acompanha também manual chave e reserva. Enfim. O próximo, clássico, ó o tanto que os caras estão pedindo já nesses carros. Esse aqui é um GLS 1990, mas esse GLS saiu, acho que se eu não me engano, 88, 89, 90, tá? 75 mil, este está com ar-condicionado, tá? E é muito legal. Ele não vinha com essa roda, não vinha com a orbital, né? Mas, enfim, esse aqui está com placa preta, está impecavelmente bonito, vermelho. Se o Tito tivesse aqui, ele já falaria que foi o primeiro carro dele, um Voyage GLS, não lembro o ano agora. Mas é um carro bacana, é um carro bem bonito. Ó, os pneus estão ótimos. Ele já saía com o GTS, foi o primeiro carro que saiu com esse painel. Como é que chama esse painel? Esqueci o nome agora. Com esse painel satélite. E depois o Voyage GLS também saiu com esse painel satélite. Bancos Ricardo, me parece estar com capa, não sei, né? De trás pelo menos está esquisitinho. Mas enfim, mas é um baita de um clássico, na minha concepção, que eu acho que não vale 75 mil, mas é um Voyagezinho. Este é o Voyage que vai se tornar clássico, tá? É o GLS, né? Este aqui é raríssimo, dificílimo de achar, ainda mais com esta lanterna, que é o Fox. O cidadão está pedindo 150 mil, é pela raridade do carro, só pode, né? Porque o Fox, deixa eu ver, esse aqui está com ar-condicionado também. O Fox era o Voyage para exportação para os Estados Unidos. Pois é, a Volkswagen fabricava Voyage no Brasil e exportava para lá, e lá ele chamava Fox. Né? Esse é um Fox GL, dá para ver que a frente é diferente, né? O pisca vinha para pro para-choque, eu não sei, aqui não está mostrando, mas ele tinha, porque aí entra a parte de legislação, né? Se eu não me engano, ele tinha, deixa eu ver se mostra aqui, mostra, ó, ele tem luzes aqui na lateral de sinalização, né? Então são luzes vigia ou luzes de posição, enfim, que nos Estados Unidos era obrigatório, e aí eu não lembro porque ele, se eu não me engano, ele tinha aqui do lado também, mas o pisca tem, acho que também tem ser para frente e para o lado, tem alguma coisa do gênero, assim, não lembro agora exatamente. E mudava, obviamente, aqui o farol. Né? Esse é um carro que nunca saiu no Brasil com essa configuração, e para lá os Voyages todos eram 4 portas, não tinha 2 portas. No Brasil, enquanto no Brasil era 2 portas, para lá era 4 portas, para a Argentina também foi 4 portas, e aí depois venderam alguns 4 portas no Brasil, que são muito legais também. Todos eles tinham ar-condicionado e dá para ver que assim, o acabamento é muito melhor, né? Os bancos, a qualidade do tecido, enfim. Tá? É um carro bem legal. Aqui o cara até colocou uma foto na Paraty exportação também. Não entendi por quê, mas enfim. Mas tá aí. É um carrinho bem legal. Um Volkswagen Fox de 150 mil reais. Arde, né? Para não falar que dói. Este aqui, para mim, este é o Voyage que vai ser o clássico, porque é muito difícil de achar, ainda mais original, tá? Veículo para coleção, íntegro, blá blá blá, atenção, não dá financiamento, não blindado. Né? Que bom que não é blindado, né? Estamos falando de um Voyage 1.8S Sport álcool. Este Voyage saía com o mesmo motor do Gol GTS, por isso que ele é 1.8S. Tá? Então mudava comando, mudava uma série de coisas ali,
na mecânica, ele vinha exatamente assim. Este aqui está impecavelmente original. A parte de baixo do para-choque era na cor do carro e ele tinha só prata e preto. E vinha com as rodas BBS Aro 14. Vinha escrito Sport aqui no borrachão. Muito legal, gente. Esse aqui, ó, duas portas. Todos eles eram duas portas. As lanternas fumê. Cara, que bonito que tá esse carro. Este aqui é um que eu gostaria de ter, viu? Olha, o retrovisor era na cor do carro. É, como todo Volkswagen nessa época, dá pra, né, para-choque sempre dá uma zoadinha ali. Com os bancos dele eram recaro mesmo, com essa padronagem. Cara, esse aqui tá impecável, este carro. Com contagiros, né, com painelzinho com contagiros. Muito legal o painel satélite, o porta-fitas aqui embaixo, com ar-condicionado. É um carro demais, eu acho muito bonito. Para mim, para mim é a versão mais. Eu gostaria de ter dois Voyages. Né? Se eu fosse comprar um Voyage, tem dois modelos que eu teria. Tá? Seria este modelo Sport, é um deles, sem dúvida, que com volante 4 bolas, bancos recaro, tudo certinho, exatamente como esse aqui, que está impecável. Estão pedindo R$ 67.900, porque é difícil de achar. Tem FIP dele? A FIP é 10 mil. Aqui, ó, não tem nem valor médio na web, porque eu acho que se bobear só tem esse. Não, na verdade tinha acho que três. Mas enfim, a FIP dele é 10 mil, estou pedindo 67 mil. E o outro, não trouxe aqui também. O outro seria um argentino quatro portas, mas eu não achei nenhum. Os argentinos quatro portas que ficaram no Brasil eram a maioria os GL, que com ar-condicionado, que eram os que iam para a Argentina. Este aqui, na verdade, deveria ter mudado a ordem, né? Este aqui é um 1.6 Super 1985, tá? Que ele tinha o para-choque pintado na cor do carro, a grade pintada na cor do carro. Não era essa roda, mas eu não lembro, não vou lembrar agora que roda que era, gente. Mas ele tinha o spoiler na frente aqui também, o farol de milha. Ele era exatamente assim, ele parecia muito, era muito similar ao Gol GT. O Gol GT foi lançado em 84, o Super eu acho que foi lançado em 85, o Voyage, e aí a frente era pintada também, enfim. Tinha o Voyage Super, tinha prata, tinha um dourado, e eu não lembro se tinha vermelho, eu acho que tinha. Mas era muito legal. Era um cara bem. Os dourados eram muito bonitos. Eu gostava bastante. E aí, tá vendo, ó, que ele vinha com o contagiros aqui, tá? Aqui tinha a sugestão de mudança de marcha, né? E aqui, o que era isso daqui? Era o econômetro? Acho que era o econômetro. É, acho que era o econômetro. Muito legal. Que era o painel mais completo, né, que eram as versões diferenciadas vinham com esse painel completo. Tá aí, um Voyage Super. Esse é difícil. Ah, esse aqui tem um acessório muito legal que. Vai aparecer uma foto dele ali. Que esse, só isso é raríssimo de achar. Eu não lembro se ele vinha com banco recaro. Na época, eu acho que já vinha, porque o primeiro Volkswagen com banco recaro, se eu não me engano, foi o Gol GT e depois veio o Voyage Super, talvez já viesse com recaro também. Não era esse padrão de tecido, mas já era recaro. Voyage Super. Esse aqui tá bonito, hein? Ó. E este acessório aqui, olha só, que era o cronômetro. Ele tinha o relógio, né? Então marcava a hora, marcava a data. Então aqui eu quero ver a hora, apertava aqui, mostrava a hora, apertava aqui, mostrava a data, apertava aqui, ele entrava o cronômetro, né? E aí aqui começava e zerava, começava, parava e zerava. Aí aqui era para ajustar hora, dia, mês e ano, minuto e mês. Que legal. Isso aqui, gente, é muito difícil de achar. Isso aqui saía nos Voyage Super, saía no Gol GT também. Mas acho que foram só os únicos carros da Volkswagen dessa época que saíam com esse acessório, com esse opcional aí. Olha que legal, tá com o Los Angeles 2 toca-fitas. A diferença do o Los Angeles a fita colocava de lado. O Los Angeles 2, que é esse aqui, a fita ia de frente, aqui embaixo. Muito legal, 50 watts, 4 canais. Tá aí. Muito bonito mesmo. Esse aqui tá impecável, hein? Olha, os pneus me parecem estar ótimo, né? Puxa, que bonito. Era essa roda, inclusive, eu acho, do outro Voyage, do original, será? A original dele, será que era essa? Não lembro. Mas essa era a original desse aqui do Voyage Super. Eu não lembrava qual era, agora eu já sei. Mas eu gosto das BBS também, ficam bonitas.
Isso aí, R$ 60.000, 1985, apto a placa preta. Cara, coloca a placa preta nesse carro. Já vende ele com a placa, muito mais legal. Mas o Voyage Super era muito bonito. Pena que não, nem sei se existe mais foto. Deixa eu até ver aqui, vamos ver. Ó. Voyage Los Angeles 84. Deixa eu ver aqui. Ó, é esse aqui, é exatamente isso, ó. Que ele tinha essa. Era esse tom de azul e ele tinha o aerofóliozinho aqui atrás. Ah, que legal. E ele tinha. Vamos ver aqui. Bom, ele tinha esse aerofóliozinho aqui atrás, o para-choque era na cor do carro e só tinha este tom de azul e com essas rodas que é a mesma roda do Voyage Super. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí? No Voyage Lasanha, eu ficaria com aquele Turbo 1993 e no Voyage Clássico, eu vou falar para vocês que eu falei que eu ficava com o Sport, mas não. Eu ficaria com esse Voyage Super. Eu acho muito legal essa carroceria, essa frente, enfim. Eu gosto bastante. E você? Prefere um Voyage Clássico ou um Voyage Lasanha? Fala para mim aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Não esquece de deixar seu like, isso ajuda bastante para a gente ser recomendado. Se continuem seguindo o canal e compartilhem com os amigos que vocês sabem que gostam de Voyage. Valeu, pessoal. Até mais.